Olá, estudante! Vamos iniciar a resolução do exercício 1 da nossa primeira lista de exercícios. Então, o exercício nos fornece alguns dados contábeis e financeiros da Fábrica de Sandálias Aladas Limitada, e eles estão exibidos a seguir. Com base nos números apresentados, estime para o valor total produzido no período, letra A, o custo primário, letra B, o custo de transformação, letra C, o custo fabril e letra D, o gasto total ou custo integral. Então, para a gente atender a letra A gente precisa calcular o custo primário. Só para dar uma lembradinha aí na memória, custo direto ou primário é aquele calculado com base nos materiais diretos, né, matéria-prima, embalagem apenas, e nos custos de mão de obra direta, mensurada e identificada de forma direta com aquele produto que está sendo produzido ou com aquele serviço prestado. Então, a gente olha aqui na tabela e identifica os itens fornecidos pelo exercício. Nós temos ali, ó, materiais requisitados diretos. Isso entra, né, gente? Depreciação do parque industrial é um custo contábil que não é direto, ele não é um material ali usado para produzir o produto, então nesse caso não vai entrar. Aluguel da fábrica, aluguel de escritórios administrativos, materiais requisitados indiretos, depreciação de computadores da diretoria, tudo isso está envolvido no processo produtivo, mas não está ali primariamente, diretamente ligado ao produto. Então, não entra. Mão de obra direta. Sim, isso sim, né? E seguro da área industrial também não. Então, a gente identificou aqui que os custos que estão envolvidos como custo direto ou primário são apenas esses dois. Então, nós temos o custo de material direto e o custo de mão de obra direta. E aí, 8.200 mais 9.400 nos dá um custo primário total de R$ 17.600, certo? É isso, pessoal, sem mistério. Vamos para a letra B? Na letra B, o exercício nos pede o custo de transformação. Então, de novo, retornando lá na nossa teoria, os custos de transformação são aqueles que envolvem a mão de obra direta e os custos indiretos. Então, dentre as informações que a gente tem aqui na tabela, é possível agora trazer para a nossa conta, né, para o nosso cálculo, outros itens que a gente já tinha mencionado que são indiretamente ligadas à área produtiva, certo? Então, nós temos a depreciação do parque industrial, o aluguel da fábrica, os materiais requisitados indiretos. Então, aluguel de escritórios administrativos não é um custo indireto, porque ele está ligado à área de vendas, à área administrativa da empresa. Então, ele entra como uma despesa, tá bom? Se alguém tiver ainda dúvida sobre isso, por favor, me contate ou dá uma lida no material. Mas não ficar com dúvida, gente, pergunta mesmo, tá bom? Depreciação dos computadores da diretoria também não é relacionado diretamente à fábrica e não está ali, né, nem diretamente sendo influenciada pela produção da empresa. E aí a gente vai considerar apenas o seguro da área industrial. Mão de obra direta a gente já tinha conversado, né, entra aqui no MOD e ele também faz parte desse custo. Então, nós temos que o custo de transformação é o custo dos materiais, os custos indiretos somados ao custo de mão de obra direta. Isso nos dá que 1.700 mais 5.200 mais 950 mais 2.600, sendo esses os custos indiretos, somados aos 9.400, que é o nosso custo de mão de obra direto, nos dá um custo de transformação total de R$ 19.850. Check. É isso, pessoal, custo de transformação.
Vamos para a letra C? Na letra C, nós precisamos calcular o custo fabril. Meu Deus, professora, o que é o custo fabril? Olha lá. O custo fabril é também o custo total, ou algumas vezes tratado como custo contábil. Essa nomenclatura custo contábil normalmente ela é utilizada quando a gente está enfatizando a alguém, né, ao nosso ouvinte, ao nosso interlocutor, que estamos considerando os custos contábeis de depreciação, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos todos os custos de material direto, nós temos todos os custos de mão de obra direta e temos todos os custos indiretos. Só não entra no custo total ou custo fabril as despesas, certo? Então, no caso, a gente já calculou o custo primário e a gente já calculou o custo de transformação. E é por isso que a gente poderia identificar novamente tudo que faz parte e somar, ou a gente pode descobrir o custo fabril através das contas que a gente já fez. A gente já calculou o custo primário, aqui identificado pela sigla CP, e a gente já calculou o custo de transformação. E em ambos os custos, em ambas as letras, letra A e letra B desse exercício, a gente considerou a mão de obra direta, certo? Então, se a gente pegar o custo primário e somente somar com o custo de transformação, a gente acaba colocando a mão de obra direta duas vezes. Aqui pela chave do desenho, no seu canto direito da tela, você percebe que duas chaves contemplam a mão de obra direta. E é por isso que se a gente for utilizar as contas que a gente já fez, nós precisamos subtrair o valor da mão de obra direta uma vez, certo? Então, considerando as contas feitas na letra A e B, temos que o custo fabril é o resultado de 17.600 mais 19.850 menos o valor da mão de obra direta, porque ele já entrou nos outros dois duas vezes, por isso a gente tira ele uma vez. Tá bom? Quem ficar com dúvida sobre isso, não fica preocupado e conversa comigo, tá? Se vocês acharem essa metodologia difícil, vocês podem ir lá na tabela de novo e somar cada um deles. Se vocês fizerem a soma simples de todos os itens contemplados, vocês vão chegar no mesmo resultado de R$ 28.050. Beleza? Vamos para a última? Aqui na letra D, o exercício nos pede para calcular o gasto total ou custo integral, que nada mais é do que o custo fabril ou custo total somado às despesas, tá bom? Eu, na minha disciplina, não costumo usar o termo custo integral, eu favoreço o uso do termo gastos totais, para ficar bem claro que as despesas estão incluídas, mas vocês vão usar esse conhecimento em outras oportunidades, outros ambientes, então é importante estar habituado com isso, tá bom? Então, aí fica fácil, né? O custo integral ou gasto total contempla apenas a mais esses dois itens que a gente tinha deixado de fora, que é o aluguel de escritórios administrativos e a depreciação dos computadores da diretoria. E aí nós temos que gasto total é igual ao custo fabril, ou custo total, mais as despesas, que é igual a R$ 28.050 somados a esses dois itens, 7.400 mais 720, que nos dá um total de gastos de R$ 36.170. E é isso, pessoal, o exercício é só isso mesmo, tranquilo, tá bom? Mas havendo dúvidas, por favor, me procurem.